Fala Belter, tudo bem com você? Mais uma aula do curso online de Belting comigo, Beto Sorolli. O tema da aula de hoje é Escolas Nacionais de Canto. O que você vai aprender nessa aula? Eu vou citar para você quais são as principais escolas nacionais de canto do Ocidente, que tem alguma coisa escrito sobre elas, né? Alguma literatura, baseado na nossa tabela, naquela aula que a gente já teve sobre a tabela, das 3 etapas do processo de fonação. Lembrando, respiração, fechamento, espaço. Eu vou falar como cada escola dessa pensa os ajustes em cada etapa, para a gente ter um leque de opções, mas na verdade nós vamos nos basear em apenas uma dessas escolas. Eu quero só que você entenda que existem possibilidades diferentes e com cada possibilidade um resultado estético diferente se eu escolher determinado tipo de ajuste, e aí você fica inclusive livre para se adaptar. Mas eu tenho certeza que vocês vieram aqui atrás do belting, atrás de aumentar a extensão, potência, alcançar notas mais agudas, e realmente o belting serve muito. Os ajustes propostos no belting, que são baseados em uma dessas escolas que eu vou falar, eles vão te dar tudo isso que você está querendo. Então, enfim, ele tem muitas vantagens e não precisa da gente procurar outro, mas é bom você saber que existem outros e por quê e exatamente como que eles afetam a produção da sua voz, do resultado final, né? Então vamos lá. As escolas nacionais de canto principais do Ocidente são italiana, alemã, francesa e inglesa. Existem um monte de outras, gente. Tem a escola russa, tem a escola suíça, tem a escola hispânica, tem a escola americana agora. Se você for lá no Oriente, cada cultura vai ter a sua forma de passar o conhecimento da técnica do canto, da maneira como eles desenvolveram e com os pormenores ali da cultura, né? Vai ter muito a ver também com o idioma, com a tradição do canto, com o que o canto significa dentro da sociedade. Mas é muito difícil encontrar literatura, né? Livros escritos sobre isso. E em relação a essas 4 escolas que eu estou falando para vocês, que são as principais do Ocidente, a gente tem material escrito, então é possível você descrever, descobrir, estudar. Exatamente, é isso que eu vou passar para vocês agora. E aí, seguindo a nossa tabela, a gente vai sempre seguir a nossa tabela de 3 etapas: respiração, fechamento das pregas vocais e espaços de ressonância. E a gente tem ajustes possíveis em cada uma dessas etapas. Vocês já aprenderam os 3 ajustes principais e fundamentais da etapa da respiração, né? Para a gente construir o nosso suporte respiratório. Externo alto, umbigo para dentro e não soprar. Basicamente é isso. Se você fizer essas 3 coisas, você já está no lucro mesmo. Você já vai ter um aumento aí da sua capacidade inspiratória, uma melhora na sua capacidade e controle de expiração para o canto, né? E principalmente para o belting. É fundamental que vocês continuem aí treinando. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode escrever aqui nos comentários, pode mandar mensagem. Eu quero que vocês, além de entender, consigam reproduzir, né? Dominem as técnicas que eu estou ensinando e cheguem a um nível assim de automatizar mesmo, de nem pensar mais e já executar. Vou cantar, já faço os ajustes. Os próximos módulos, como eu já falei também, consecutivamente são fechamento e espaço. Então a gente está fechando hoje o módulo base com as escolas nacionais e a gente vai entrar nos ajustes do fechamento e depois nos ajustes do espaço. E aí a gente vai combinar os ajustes dessas 3 etapas. Mas eu quero que você saiba de onde eu estou tirando isso. Então a gente vai sempre seguir essas 3 etapas e agora a gente vai pensar como cada escola propõe os ajustes. Na escola italiana, que é a escola que a gente vai seguir, porque o belting, a tradição do belting, o ensino do belting, se baseou muito na escola italiana. E, parênteses, na verdade, tem autores que falam que as escolas meio que se influenciam umas às outras, né? Porque não tem como, né? A Europa era muito pequena, por exemplo. A Europa é muito pequena, né? E aí os países estão muito próximos. Acaba que um influencia o outro e os artistas interagem, viajam, vê o outro. Então,
mesmo nos séculos passados, que tinha menos tecnologia, as distâncias não eram tão grandes assim, e a classe artística, né, da música erudita era elitizada, era uma elite. Então, eles se interagiam e as escolas acabam influenciando umas às outras, e também porque não tem tantas possibilidades assim. Eu estou falando de 4 e até falo que tem mais, mas é o corpo humano, então é a maneira como o corpo humano funciona melhor. E aí, em diferentes lugares do mundo, as pessoas acabam tendo os mesmos insights às vezes. Mas nesse caso aqui eu vou falar das diferenças, tá? Então, a escola italiana, como que ela pensa a respiração? Costelas abertas. Isso a gente faz no Belting. Para que ela faz costelas abertas? Para eu ter maior amplitude de capacidade inspiratória, né? Para meu pulmão inflar bem na base, que a base é maior. E a escola italiana não fala exatamente do umbigo para dentro, que é um plus que aí a gente está colocando a partir do Belting, dos conhecimentos de fisiologia, que no Belting a gente chama de contra-apoio. Então, quando você faz a costela aberta, para poder o diafragma descer mais, subir mais devagar, já está fazendo um appoggio, né, que os italianos chamam de appoggio. E aí o Belting propõe um contra-apoio, né, uma manobra, um ajuste que vai otimizar ainda mais ainda o trabalho que já está sendo feito com as costelas abertas. O fechamento das pregas vocais, a escola italiana propõe que seja um fechamento equilibrado das musculaturas, né? Eles têm as analogias deles nos tratados para poder falar disso, mas propõe que seja um fechamento completo. Garcia, ele que foi um dos grandes teóricos, talvez o primeiro que você tem registro, né? Que escreveu sobre canto, ele foi um homem muito estudioso, muito curioso sobre a voz, ele deu aula dos 20 aos 90 anos, então ele deu aula durante muito tempo, acumulou muita experiência. Ele colocava espelhinho na ponta de uma vareta para ver dentro da boca dos cantores, para ver da onde estava vindo a voz, né? E é sensacional, então foi a primeira laringoscopia ali, né? Sem tecnologia nenhuma no século 17, 18, agora me deu um branco, mas faz bastante tempo. E aí ele enfiou um espelhinho na ponta de uma vareta para ver. E aí ele viu que os cantores que ele considerava mais potentes, com a voz mais bonita, mais saudável, tinha um fechamento completo, uma adução bem completa das pregas vocais. As nossas pregas vocais, elas têm duas pontinhas lá atrás, né? Duas cartilagens aqui atrás. Elas são unidas na frente e aqui atrás, como se elas fossem abertas. E aí, quando elas vão aduzir, elas fazem assim. E aí essas duas cartilagens se aproximavam bastante, ficavam bem próximas nos cantores que tinham a voz potente, que não vazava ar, que tinha um som bem grande, que a voz durava bastante. E aí nos cantores que não tinha isso, a voz não era igual. Então ele considerou isso como um parâmetro necessário para a técnica da voz, e ele chamou de pinch de aritenoides. Então precisava de ter uma adução completa. Então mais ou menos assim a escola italiana descreve o fechamento das pregas vocais. E os espaços de ressonância, baseado muito no próprio idioma também, orofaringe, né? O idioma italiano é muito oral, né? Tanto é que italiano tem fama de que fala gritando. Por quê? Porque tem muito metal, muita projeção. Eles não têm muita nasalidade igual a gente. Tanto é que na técnica italiana você vai trabalhar muito nasalidades, né? Tem muitos exercícios que a gente aprendeu com professores, que aprenderam com professores, que aprenderam com professores italianos, que tem sons nasais, como M, N, mini mani mi, mini mani mi, mei mai mei, brim 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 brim. Por quê? Porque eles não têm essa sonoridade na língua, né? A língua deles é muito oral, então eles complementam. Nós, brasileiros, do contrário, principalmente mineiros como eu, a gente já tem muita nasalidade. Então, é imprescindível você entender o seu sotaque. Se o seu sotaque já é nasal, significa que você tem que trabalhar outra coisa. E se você quer fazer belt, é a oralidade. Então, a gente vai ter exercícios sobre isso no espaço, principalmente, tá? No módulo do espaço, a gente vai falar especificamente com isso, com exercício para cada coisa. A escola alemã, quais seriam as diferenças disso para a escola italiana? Em relação à respiração, a escola alemã não prega exatamente abrir as costelas.
Eles falam de uma respiração mais abdominal, baixa. Então, você vai deixar a barriga, o umbigo solto. Isso muda completamente a movimentação, né? Porque aqui o umbigo é o centro do corpo, né? Tanto é que no balé a gente pensa num quadrado da crista ilíaca, o osso da bacia, e as costelas. E aí a gente puxa o abdômen para dentro para fechar a costela e pensa num quadrado aqui bem seguro, né? Você põe o abdômen todo para dentro para você ter balance e poder girar. Os bailarinos fazem isso. Se fala muito no balé, fecha a costela, pensa abdômen todo para dentro, prende o abdômen, segura o abdômen para dançar. Porque aqui é o centro do corpo. Se eu tenho um abdômen forte, trabalhado, consigo contrair ele na hora de me movimentar, eu tenho mais liberdade nos membros superiores e inferiores. Quando eu coloco o umbigo para fora, eu viro um bloco, eu perco essa mobilidade, né? Então, a escola alemã, geralmente os cantores vão cantar mais parados. E aí, esse ajuste vai fazer mais ou menos a mesma função da costela aberta. O diafragma vai conseguir descer mais, por um deslocamento das vísceras aí. Se eu coloco a barriga para fora e respiro para baixo, meu diafragma consegue descer bastante. Só que tem a desvantagem de perder a movimentação. Para o belting, teatro musical, música pop, rock, que você canta performando, mas se mexendo, vai ser um problema. Então, por isso que a gente opta pela escola italiana. E aí um plus que eles fazem na hora de emitir notas agudas é que eles fazem contração de glúteo e contração de períneo. Períneo é esse músculo que a gente tem embaixo, assim, entre as pernas, entre a nossa pubis e o nosso bumbum, né? Então um músculo aqui no meio das pernas contrai ele e contrai também o glúteo para poder emitir notas agudas. Tem um monte de cantores de técnica alemã que tem as vozes deslumbrantes, mas eu particularmente acho que é mais trabalho do que você manter a costela aberta, e eu optei pelos ajustes do belting, porque eu queria fazer teatro musical, enfim, e aprovei. Eu aprovo e ensino isso. Eu acho que é muito funcional, é estético, permite movimentação, cumpre o papel de melhorar a respiração, né? Tanto a inspiração quanto a expiração. Então, se ele atende tecnicamente, esteticamente, e ainda me permite me movimentar, maravilha. Vai usar bastante um fechamento glótico, né? Que é um fechamento mas um pouco mais gutural, porque também tem a ver com a língua influenciou, né? Então a língua alemã, a gente, por exemplo, tem línguas anglo-saxônicas, né? O alemão e o inglês. Não tem elisão igual tem no português. Elisão é a gente ficar emendando uma palavra na outra. Ai, aí, Mineiro, quando fala uma palavra que termina em vogal e a outra que começa em vogal, ele liga tudo, né? Ai, aí, Sabe o que é isso? Olha o alho aí, A gente, além de resumir as palavras, a gente liga tudo. Chama isso de elisão. Na língua alemã, línguas de origem anglo-saxônica, se a palavra começa com vogal, você respira e ataca, faz um ataque glótico. Você faz A. Se fosse um alemão falando ai, aí, ele iria dizer ai, i, E isso vai influenciar no canto. É uma forma diferente de fechar as pregas vocais. E os espaços também, eles vão usar bastante máscara, orofaringe, porque tem muita laringofaringe também, porque eles têm fonemas um pouco mais posteriores, enquanto o italiano é totalmente oral, né? A maior parte dos fonemas da língua está aqui. No alemão a gente tem muita consoante e muito fonema anterior, assim. Então o R, o H, o CH e por aí vai. Eu não sou especialista em alemão, mas eu já estudei um pouco, até para poder, enquanto eu estudava canto lírico, eu tinha que cantar algumas peças, então eu sei algumas coisas. A escola francesa, a respiração. Como que é a respiração na escola francesa? Você não vai pensar nem o umbigo para fora e nem a abertura de costelas. Você vai simplesmente respirar o mais natural possível. É assim que se descreve a respiração. Então a respiração ela fica um pouco alta, em vez de respirar na costela ou no abdômen, eles vão respirar aqui no alto. Isso vai fazer o quê? Que tenha menos fôlego. Estou usando a menor parte do pulmão. Então, se você for ver até as canções francesas,
a tradição da canção francesa até na atualidade. Eles não utilizam tessituras muito extremas e não tem muita sustentação, notas muito longas, não tem muito virtuosismo. A beleza do canto na escola francesa está em outro lugar. As músicas são deslumbrantes, na minha opinião, né? Tem muita dinâmica, tem melodias lindíssimas, mas as extensões são menores. Se você for comparar, por exemplo, no canto lírico com músicas italianas, do bel canto italiano, ou do período romântico, enfim, outros períodos, até mesmo clássico, com as canções, a chanson francesa, a extensão nunca é gigante. E aí como que é o fechamento da escola francesa também, um fechamento bem aduzido, embora na canção popular a gente veja muito um fechamento mais suave, com soprosidade, mas devido às características da língua, né, que é uma língua latina, então tem bastante oralidade, mas tem bastante nasalidade, tem muita nasalidade no francês. E isso a gente pode ver em cantores, tanto eruditos quanto populares, como a Edith Piaf, por exemplo. Você vê que tem uma projeção oral, mas muito nasal, então a junção desses dois espaços. A gente vai entender e vai fazer exercícios exatamente para entender o que é cada um deles no módulo espaço. A escola inglesa, que tem basicamente tradição de coral, então coral de música sacra principalmente. A postura para se cantar não era uma postura muito aberta assim, então em vez do externo alto que a gente usa no belt, por exemplo, eles usavam o externo mais baixo. Isso fazia com que o quê? Eles tivessem que respirar pensando mais nas costas, então a respiração era usando mais a parte posterior aqui, então eu tentava ampliar minha respiração, porém, já que eu não podia fazer isso, eles inspiravam inflando o máximo a parte de trás das costas, né? Abrindo as costelas na parte de trás, para que aqui ficasse uma pose plácida, angelical, né? A língua é bastante oral, o inglês é um oral um pouco mais vertical que o americano, né? O americano, vocês vão ver quando a gente estudar o espaço, que ele é bem horizontal, assim, que eu abro bem a boca por dentro nesse sentido, enquanto que o inglês é é oral, mas é um pouco vertical, que fica um pouquinho mais polido que os americanos, um pouquinho mais polido que os italianos. Ok? Então é isso. Basicamente, esses são os ajustes das 4 escolas principais de canto no Ocidente dentro da nossa tabela de 3 etapas do processo de fonação: respiração, fechamento das pregas vocais e espaços de ressonância. Nós vamos optar pelos ajustes da escola italiana com o plus de, na respiração, eu fazer o contrapoio, que é simplesmente um umbigo para dentro durante todo o ciclo. Antes de inspirar, durante a inspiração e durante a expiração. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Me fala o que você achou aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, compartilha. Porque um colega pode ter a mesma dúvida que você e não ter conseguido elaborar, ou ter ficado com vergonha. Isso acontece, não é vergonha não, tá, gente? Não saber, eu já não soube muitas coisas e a gente só perde tempo quando a gente não interage, não pergunta. Vocês não estão me incomodando nunca, tá? Vocês podem me mandar pergunta a qualquer momento, assim, pelo WhatsApp, tem gente que me manda pelo inbox do Facebook, tem gente que escreve aqui, e assim que possível, eu vou responder. Eu não prometo que eu vou responder meia-noite, mas eu sempre tiro uma hora do dia para interagir com vocês, porque eu quero que vocês desenvolvam o máximo potencial da sua voz. É a minha missão aqui nesse curso, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!